satisfação, senhor presidente, que aqui uso essa tribuna, sob a vossa presidência, para dizer e saudar, senhor presidente, os novos ministros que tomaram posse nesta segunda-feira. O ministro da Saúde, que tomou posse, Gilberto Ock, que deixou a presidência da Caixa Econômica Federal, e no Ministério do Transportes também assumiu o ministro Walter Cassimiro, que deixou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. E aí eu quero dizer que aqui registro que dois homens, grandes servidores públicos e do quadro de excelência do governo federal. O Gilberto Ock, creio eu, dispensa maiores comentários. Ele que é servidor de carreira da Caixa Econômica e, nos últimos anos, acumulou a experiência como ministro das Cidades e também, posteriormente, como ministro da Integração Nacional. E agora ele assume uma pasta complexa, visto que a saúde pública tem sido, ao longo do tempo, um desafio e cada manhã, seguramente, quando o ministro adentra aquele ministério, ali tem que ser tomadas decisões extremamente importantes. Seguramente, uma das mais eloquentes reivindicações do povo brasileiro, claro, é a questão da saúde. Todo trabalhador, dona de casa, enfim, porque a cada dia mais a saúde ela fica mais complexa, tanto nas especializações, através dos profissionais que estão à frente da saúde, como também do custo através de medicamentos de alto custo e, claro, equipamentos que exigem alta monta para fazer os exames precisos. E aí eu quero dizer que o competente ministro Gilberto Ock, porém, ele enfrentará um desafio adicional, visto que passa a substituir também um ministro que demonstrou muita sensibilidade, muito esforço, um esforço permanente e também criatividade para desenvolver um grande trabalho em prol da saúde pública. Eu quero dizer aqui do deputado Ricardo Barros, que a partir de hoje deixa o ministério e já assume como deputado federal. Eu que tive a oportunidade de trabalhar em parceria com ele, em muitos momentos na Câmara dos Deputados, e agora ele, reassumindo também, busca um novo mandato como deputado federal do Estado do Paraná. E eu tenho certeza que ele marcou a sua gestão ao promover a racionalização dos gastos e a eficiência também. Quero dizer que em 2 anos, o companheiro Ricardo Barros promoveu uma economia de 5 bilhões em gastos, o que permitiu ampliar o sistema do SUS, reinvestindo todo o recurso, autorizando a publicação de todas as portarias que estavam represadas desde 2014. E, claro, permitindo a habilitação e qualificação de novas equipes, serviços e políticas públicas em áreas prioritárias do governo federal, como a atenção básica, principalmente a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Serviço de atendimento móvel e urgência, o SAMU, também que foi muito aperfeiçoado, e, claro, os medicamentos da assistência farmacêutica. A nós, da bancada de Mato Grosso, posso afiançar que o ministro Ricardo Barros jamais faltou com a atenção e empenho para as demandas que encaminhamos, como a busca de solução para as obras do novo pronto-socorro municipal de Cuiabá e também nas demandas de liberação de recursos visando ajudar os hospitais filantrópicos do meu estado e também os hospitais regionais para que não fechasse. Quero dizer, é importante dizer aqui a toda a população, principalmente a população de Mato Grosso, que o Ministério da Saúde está em dia com todos os pagamentos. Aliás, sempre esteve em dia. Infelizmente, lá no meu estado, a maioria dos municípios hoje estão com repasses do governo do estado muito atrasados, levando praticamente a um caos na saúde do meu estado. Hospitais regionais, no caso em Cuiabá, as filas nos hospitais, aliás, muitas pessoas na maca, nos corredores dos hospitais, sofrendo exatamente porque ainda temos falta de pagamento, atraso de pagamento por parte do Estado. É importante dizer, senhor presidente, que o ministro Ricardo Barros esteve lá no Mato Grosso, onde fomos visitar essas
essas unidades hospitalares. E lá ele esteve conosco na construção de mais uma obra inacabada que trata do Hospital Universitário de Cuiabá. Nós temos um hospital universitário que é o Júlio Miller, funcionando há mais de 40 anos, em condições precaríssimas, e, infelizmente, mesmo o governo do Estado recebendo recurso para ampliação daquela unidade antiga, o atual governo do Estado de Mato Grosso devolveu mais de 5 milhões, não aplicando esses recursos, sendo que lá o Hospital Júlio Miller carece muito de infraestrutura. E a construção do novo hospital universitário é fruto de um convênio feito pelo Ministério da Educação com a Universidade Federal e o governo do Estado de Mato Grosso, no governo passado ainda. E esse convênio, o governo federal, através do Ministério da Educação, repassou 100% dos recursos. E é isso, senhor presidente, nós temos hoje uma situação no Mato Grosso que mais de 80 milhões estão parados na conta do governo do Estado há mais de 3 anos, quase 4 anos. E o governo atual, o governo do Estado, não consegue fazer a licitação daquela obra. Uma obra que está com aproximadamente 4% a 5% iniciada e não se conclui a obra tendo dinheiro na conta. E aí o que é importante dizer, e a nossa até revolta, porque esses recursos, se tivessem sido aplicados, nós já teríamos ampliado os leitos, melhorado a condição de saúde e atendimento à população, e o mais importante, que é bom dizer aqui à população, esse hospital universitário, os custos de bancar o hospital é do governo federal, é do Ministério da Educação. Então, o governo de Mato Grosso, se tivesse aplicado os recursos que estão lá na conta, parados, e colocado a contrapartida, nós já estaríamos fazendo uma economia muito grande e podendo ser aplicado recursos em outros hospitais. Mas, infelizmente, eu sempre tenho dito, senhor presidente, uma obra inacabada, ela é pior do que qualquer incapacidade de aplicação dos recursos, porque uma obra inacabada ela não serve para nada. Além de tudo, ainda gasta-se com a manutenção dessa obra que a população não pode utilizar. Infelizmente, é isso o que está acontecendo no Mato Grosso. Mas aqui eu quero registrar que o ministro Ricardo Barros fez toda a sua parte, né, liberando os recursos em dia para as prefeituras e fazendo um trabalho assim, extremamente importante naquele ministério. Sabemos que a administração da saúde pública é um setor de difícil solução pelas suas crescentes demandas. Contudo, se enfrentada com prioridade e gestão comprometida com a otimização dos recursos, é possível colher resultados satisfatórios. Nós temos inúmeros exemplos disso. Portanto, eu quero aqui agradecer ao deputado Ricardo Barros, ao ministro Ricardo Barros, desejo dessa tribuna um êxito em sua investida eleitoral. E claro, também dizer, nessa questão da saúde, a grande parceria que foi feita por nós da bancada federal, todos os membros da bancada federal, colocamos o ano passado uma emenda coletiva, impositiva, liberando mais de 100 milhões de reais, com mais 70 desse ano, para que o governo do Estado pudesse atender. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Aliás, o nosso governador de Mato Grosso chegou a dizer que não tinha compromissos, não era obrigação do governo estar cuidando das filantrópicas. Olha, senhor presidente, a parceria com as filantrópicas, seja em todas as áreas, mas na área de saúde é fundamental. O histórico das Santas Casas de Misericórdia em todo o Brasil é inegável, né? O custo das filantrópicas é muito mais barato para o Estado brasileiro, para o governo federal, o governo do Estado e municípios. Então, se consegue, através das filantrópicas, prestar um serviço de melhor qualidade a um custo muito menor. Então, infelizmente, me parece que não é isso a visão do atual governo. Sabemos, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, que tudo isso leva à indignação de toda a população mato-grossense. Mas eu quero aqui também estar falando da posse do ministro Gilberto Occhi, que passa, sem dúvida nenhuma, a dar sequência e avançar ainda mais para que o Brasil possa resgatar a dívida social que existe com o povo mais humilde.
Senhor presidente, da mesma forma, eu quero aqui enaltecer a escolha feita pelo presidente Michel Temer, que impulsou nosso companheiro Walter Cassimiro Silveira para o cargo de ministro dos Transportes, Portos e Aviação. Quero também dizer que assume com ele o companheiro Herbert Drummond, como secretário executivo daquela pasta. Ele que já trabalha no Ministério, uma pessoa extremamente experiente, um profissional de capacidade e, claro, de uma responsabilidade muito grande. Então, eu tenho certeza que a presença do Herbert Drummond como secretário executivo vai estar ajudando muito o nosso companheiro Walter Cassimiro para fazer um bom mandato frente àquele ministério. E antes de falar também do nosso novo ministro, eu quero aqui cumprimentar o companheiro de partido, do nosso partido da República, o deputado Maurício Quintela, também pelo exuberante trabalho que realizou frente a esse ministério. Recebi seu relatório de gestão que mostra quantitativas, também qualitativa, as melhorias em toda a cadeia logística, nos aeroportos, portos, rodovias e também nas hidrovias, já que o Ministério do Transporte se transformou praticamente no Ministério da Infraestrutura. E o ministro Maurício, jovem, mostrou a sua competência, a sua capacidade de assumir esse ministério com toda a sua complexidade, já que o Ministério do Transportes, antes, ele tinha sob a sua responsabilidade apenas a parte ferroviária, hidroviária e das nossas estradas. Agora não, está com o Ministério, com o presidente Michel, foi feita essa fusão de ministérios, então se transformando no Ministério da Infraestrutura Brasileira. E é possível dizer que temos hoje uma gestão organizada e extremamente uniforme. Por isso eu quero aqui parabenizar o ministro Quintela, que deixa um legado de grandes resultados para o desenvolvimento do nosso país, já que a logística é o fundamental para que possamos ser mais atrativos, mais competitivos, economicamente fortes e, consequentemente, promover a construção de um Brasil melhor para os brasileiros, meta prioritária de uma gestão. E aí eu quero dizer que, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenagem, a FRENLOG, e por acompanhar de perto o trabalho que se fez nesse segmento, tenho comigo que a indicação de Walter Cassimiro, por sua vez, privilegia a gestão racional e eficiente. Está aqui o senador Cidinho, que é do meu estado, hoje também estivemos lá na posse, agora de manhã estivemos aqui em uma reunião, numa audiência pública muito importante, com a presença do ministro Blairo Maggi, para tratar da questão da febre aftosa. O Brasil passou a estar livre, de acordo com a Organização Internacional de febre aftosa. O Brasil hoje, segundo a OIT, está livre de febre aftosa com vacinação. Mas eu quero aqui ainda dizer do Walter Cassimiro, que trata-se de um servidor de carreira do DENIT desde 2006, onde foi coordenador de obras hidroviárias, também coordenador geral de portos marítimos e diretor de infraestrutura aquaviária até chegar à direção-geral do DENIT. Ao lado do ministro Quintela e dos demais diretores, entre os quais saúdo o nosso companheiro de Mato Grosso, doutor Luiz Antônio Garcia, que é diretor de infraestrutura rodoviária, que fez e faz um trabalho de recuperação orçamentária e também um trabalho de recuperação, principalmente na conservação da malha viária brasileira. Em 2015, o DENIT devia quase 3 bilhões de reais para o setor privado. Nos últimos 2 anos, várias obras foram retomadas, concluídas e ainda vão ser entregues. Além disso, as melhorias realizadas nas rodovias federais desde 2016, elas ajudaram na redução de 7,5% do total de acidentes no Brasil. Claro, melhora a malha, também diminui o número de acidentes. Portanto, eu quero aqui dizer que o Walter Cassimiro assume sabedor dos desafios e, com toda certeza, contará com o nosso apoio. Nosso apoio do Partido Liberal, também como líder do Bloco Moderador, que Vossa Excelência é um dos companheiros presente eterno no Bloco, tenho certeza que estaremos aqui para apoiá-lo
inclusive agora no orçamento, que vamos construir a peça orçamentária, como estou também indicado, eleito pelo meu bloco, para estar este ano como, além de líder no bloco, na Comissão Mista de Orçamento, também como membro titular daquela comissão. O desafio de consolidar os projetos para transformar a logística no Brasil em sistema multimodal, sem dúvida, é a grande pauta a ser perseguida. Para isso, é fundamental continuar desenvolvendo os modelos para seguir atraindo os grandes investidores internacionais, avançando nos programas de parcerias. E aí nos traz aqui uma preocupação, senhor presidente. A Câmara dos Deputados, pela segunda vez, rejeitou a medida provisória que trata da prorrogação das concessões rodoviárias. E isso nos causa uma grande preocupação, isso é em todas as concessões brasileiras. Principalmente no nosso estado, nós temos a BR-163, com uma concessão feita do trecho da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop. São 800 quilômetros, né? Parte dessa obra está sendo feita pelo Ministério do Transporte, através do DENIT. Inclusive, tivemos a presença do Dr. Walter Cassimiro por muitas vezes lá no Estado. Mas o DENIT, o Ministério do Transporte, não está preparado para reassumir essas obras. Por isso, nos causa muita preocupação. Então, as concessões que são feitas, elas são feitas para melhorar as estradas, duplicar as estradas, mas também para fazer a sua manutenção e o serviço ao usuário. No caso da BR-163, é prevista a colocação de uma fibra ótica ao longo de todo o trecho, com a instalação de mais de 500 câmeras durante todo o trecho da rodovia. Isso traz mais segurança ao usuário, o atendimento médico, a parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, é extremamente importante, principalmente porque a BR-163 é hoje, sem dúvida nenhuma, um dos maiores corredores do narcotráfico. E isso nos traz muita preocupação, porque, claro, só uma família que tem uma pessoa envolvida com essa questão do uso da droga é que sabe. Infelizmente, nós temos uma situação que a nossa faixa de fronteira ela é muito pouco guardada. Nós temos 700, só o Mato Grosso, 720 quilômetros de divisa seca. E isso, claro, sem dúvida nenhuma, facilita com que o narcotraficante possa ir e vir. Por isso, a importância desta concessão para que os serviços sejam concluídos e, claro, o atendimento ao usuário seja feito. Por isso, é fundamental continuar desenvolvendo os modelos para seguir atraindo os grandes investidores, sem dúvida nenhuma. E aí, a questão da segurança jurídica. Há poucos dias atrás, eu estive em São Paulo, na feira multimodal, lá estavam empresários do mundo inteiro, querendo investir no Brasil, sabendo que esse aqui é um dos melhores países ainda para o retorno do investimento. Mas o investidor quer segurança jurídica. Eu sou autor, inclusive, da PEC 39, que está tramitando. Infelizmente, hoje, dado a intervenção federal no Rio de Janeiro, nós não podemos analisar nenhuma PEC. Então, esse assunto está parado e, infelizmente, o investidor que quer investir, às vezes, ele não tem a segurança necessária para fazer esses investimentos de médio e longo prazo. Eu sempre tenho dito que isso tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política de governo. Mudou o governo, muda aquilo que foi assinado, contratado, não pode. O investidor que vem pensar aqui em investir por 20, 40, 50, 70 anos, ele tem que ter exatamente essa política de governo, política de Estado garantida. E ainda quero dizer que o Brasil destina atualmente menos de 2% do produto interno bruto por ano no desenvolvimento logístico, enquanto o Chile investe 5%, a Índia 6% e a China 13%. É natural que essa carência de investimento está prejudicando o desenvolvimento e a competitividade do nosso país. Mas eu acredito que Walter Cassimiro, que é um jovem brilhante, terá nesses meses que restam até o final do governo de dar celeridade a essa situação. Senhor presidente, eu aproveito esse momento para anunciar que nesta terça-feira
acontecerá também amanhã a abertura da Farm Show em Primavera do Leste. Primavera do Leste também é uma das cidades próximas a Rondonópolis, uma cidade que muito jovem, de 20 e poucos anos, 26 anos, e que já chegou a ser o 4º orçamento do Estado. Uma das cidades de melhor infraestrutura do país, e hoje é administrada pelo jovem Léo, o Léo prefeito, que foi eleito agora em uma eleição suplementar, como prefeito de Primavera do Leste, que está fazendo um bom trabalho. Então, eu quero parabenizar a todos aqueles que estão organizando a Farm Show, que é um evento que busca fortalecer ainda mais o setor agropecuário no município, um dos mais importantes do Estado, e, consequentemente, de toda a região sul de Mato Grosso. A Farm Show é uma das principais feiras de negócios do Centro-Oeste brasileiro e também a maior vitrine tecnológica do Brasil. Esta será a 3ª edição. No ano passado, o número de visitantes chegou a 17 mil e a comercialização atingiu a 330 milhões, envolvendo 232 expositores nas diversas áreas da agricultura e também da pecuária brasileira. Por isso, eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a todos os organizadores. Deverei estar lá na sexta-feira, que é o dia de encerramento. Estarei lá com outros companheiros. Na quinta-feira, a diretoria do Banco da Amazônia estará lá também presente. O senador Cidinho também estará lá conosco, fazendo a visita. O senador Blairo Maggi, o ministro Blairo Maggi, também provavelmente lá estará, dado a força e o potencial que representa a Primavera do Leste e, consequentemente, essa feira. Por isso, eu quero desejar aqui todo o êxito na realização de todos aqueles que, anonimamente, também ajudam a promover este grande evento. E, mais uma vez, senhor presidente, quero aqui convidá-lo, intimá-lo, convocá-lo, para que Vossa Excelência esteja conosco no dia 13, lá em Rondonópolis, onde vamos estar realizando o seminário da criação e da implantação da Universidade Federal de Rondonópolis. O ministro Blairo Maggi já confirmou a sua presença, então outros ministros, provavelmente o ministro da Saúde, convidei o ministro do Planejamento, que agora muda, né? Vai para o BNDES, mas é importante porque no BNDES também, o BNDES pode ser o grande parceiro da Universidade Federal de Rondonópolis, visto que Rondonópolis está um dos maiores investimentos do Brasil, que é exatamente o maior terminal ferroviário da América Latina na cidade de Rondonópolis. Então, muitos investimentos estão sendo feitos, foram feitos pelo BNDES e, sem dúvida nenhuma, o BNDES pode ser o grande parceiro. Por isso, aqui, reafirmo também o convite ao ministro Diogo. É claro que ele, como ministro do Planejamento, tem toda a importância, porque vamos construir o orçamento do ano que vem, para já incluir a Universidade Federal de Rondonópolis como uma unidade orçamentária. E aí, o ano que vem, ela já ter total independência orçamentária e programação orçamentária também. Então, eu agradeço. Eu gostaria pois não, pedir uma parte, antes de Vossa Excelência terminar. Primeiramente, para parabenizá-lo pelo vosso pronunciamento sobre a Universidade Federal de Rondonópolis. Somos testemunha do seu trabalho, juntamente com o senador Medeiros e também o ministro Blairo Maggi, por ser esses 3 senadores oriundos de Rondonópolis. Mas eu queria falar, senador Wellington, Vossa Excelência, como presidente da Frente da Logística, da satisfação que nós tivemos hoje na posse do nosso novo ministro dos Transportes e também o ministro da Saúde e também o presidente da Caixa Econômica Federal. E lá na posse eu fiquei avaliando, geralmente nós somos muito criticados, políticos, quando assumimos algum cargo público, né? E você veja a grata revelação que o presidente Michel Temer teve a felicidade de escolher o Maurício Quintela, um deputado federal de Alagoas, e também o Ricardo Barros, um deputado federal do Paraná, para o Ministério dos Transportes e outro Ministério da Saúde. Que grande trabalho esses 2 parlamentares fizeram à frente desses dois ministérios importantes para o governo, e hoje são substituídos por pessoas que são técnicos. A gente consegue fazer a mistura da política com a meritocracia. Nós não vimos aí nenhuma crítica por parte da grande mídia e a nomeação tanto do Walter, que já estava na presidência do DENIT, como também do Gilberto, que já passou pelo Ministério das Cidades, pelo Ministério da Integração, presidente da Caixa Econômica Federal e agora ministro da Saúde. Você não vê a crítica. Então, isso que a população quer, de que
a meritocracia, né, de pessoas que chegam ao cargo por mérito, mas também sem esquecer que tem aqui no Parlamento, tanto no Senado, a exemplo do ministro Blário Maggi, que faz um grande trabalho no Ministério da Agricultura, pessoas que são políticos, mas que têm competência para assumir qualquer área do governo, tanto o Ministério, a Presidência da República e de governadores também de seus estados. Então, eu fiquei hoje bastante feliz com essa posse que participamos lá e mostra que, apesar de que nós temos aí num governo que tem essa questão política, que os partidos fazem as indicações políticas para os ministérios, para os órgãos, mas se respeita muito essa questão da meritocracia, do trabalho. Eu acho que isso o presidente Michel Temer está de parabéns, de que teve a felicidade de escolher um ministério à altura, um ministério competente, que isso é uma grande parte do sucesso do seu governo. Você veja que não tem a interferência do presidente Temer nos ministérios. Cada ministro tem a sua autonomia em fazer seu trabalho e o presidente Temer não se mete. Ao contrário do que tivemos no governo da presidente Dilma, que ela não dava autonomia para ninguém e ela queria se meter em todas as áreas e ela não tinha conhecimento e acabou tendo os desastres que nós tivemos, como, por exemplo, o setor elétrico, que até hoje paga pela intervenção que o governo fez lá, e, no caso, o próprio presidente Dilma que fez, e destabilizou, trouxe uma insegurança jurídica muito grande para o setor. Então, eu fiquei muito feliz, primeiramente, pelo trabalho feito pelos esses ministros nos ministérios que se encontravam, tanto o ministro Ricardo Barros, que realmente para Mato Grosso foi excelente, as audiências que nós fomos lá sempre foi tratado de forma muito ágil, e o que dava para fazer, dava para fazer, o que não dava para fazer, não dava. E também o ministro Maurício Quintela, que é do nosso partido, PR, e que fez um grande trabalho no Ministério do Transporte. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu agradeço, incorporo vossa parte ao meu pronunciamento, senador Cidinho. Ao mesmo tempo que quero aqui também registrar que o ministro Maurício, ele assume como deputado, mas deverá também ser candidato a senador da República do Alagoas. E com certeza deverá ser eleito, dada a sua competência, a boa articulação política, a experiência, jovem com grande experiência. E por falar em experiência e competência, senhor presidente Eumano, eu quero aqui aproveitar também na tribuna, meu nome foi bastante especulado em relação à questão do Ministério dos Transportes, mas eu tenho um compromisso maior ainda com vários partidos no estado de Mato Grosso. Estamos numa pré-campanha para governador do estado de Mato Grosso e, por falar em competência, experiência, eu quero aqui de público também fazer o convite ao senador Cidinho, para que seja o meu coordenador nesse trabalho, porque nós temos um desafio muito grande, não só na articulação política, ele que foi presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, e essa associação é muito forte no estado de Mato Grosso, tanto do ponto de vista de prestação de serviços às prefeituras, aos municípios. Lá, inclusive, tem a fábrica de projetos. Só para se ter uma ideia, senador Eumano, são 80 engenheiros que trabalham na Associação, da Associação Mato Grossense dos Municípios. E todo esse trabalho, o senador Cidinho teve um papel fundamental na organização da associação. E hoje, dirigida pelo Neurilan Fraga, que é um companheiro, tem me apoiado de forma bastante expressiva, tanto no trabalho do municipalismo que desenvolvemos em Mato Grosso e aqui, junto com a Confederação Brasileira dos Municípios, o presidente Paulo, o atual presidente também, e, enfim, com todos eles nesse trabalho de fortalecimento das ações municipais, inclusive acrescendo. Há pouco tempo atrás, os municípios recebiam menos de 15% do FPM. Hoje não, já conseguimos aumentar para 16, 17, 18 e, claro, essa luta ela tem que ser constante e forte por todos nós, porque está previsto na Constituição. Nosso país é no município que as pessoas vivem, lá que existe o problema. E a melhor solução, sem dúvida nenhuma, é a melhor divisão do bolo tributário para que chegue na ponta, lá onde estão as pessoas, os vereadores, os prefeitos, com maior facilidade, inclusive, de serem fiscalizados. E o nosso companheiro Cidinho, sem dúvida nenhuma, tem toda essa experiência. Ele anunciou que não será candidato, respeitamos isso, gostaríamos, inclusive, de tê-lo como companheiro nessa luta da campanha em si, mas, claro, ele, no papel da sua experiência, estando me ajudando, estando ajudando a todos os nossos partidos, consequentemente, faremos isso de forma organizada, construindo um projeto de governo que não seja na base do individualismo, no eu que tem razão.
Hoje, por exemplo, eu vi uma declaração do governador dizendo que ele não sabe aonde errou. Olha, um governo do Estado que está com uma reprovação de mais de 64%, ele precisava ouvir a população. Eu acho que nada melhor do que a população para dizer aonde ele errou. E o erro principal é não ouvir os próprios companheiros, porque os companheiros que o elegeram, todos praticamente estão abandonando o barco ou já abandonaram o barco. Hoje, inclusive, recebi a ligação do vice-governador de Mato Grosso, dizendo que foi comunicar ao governo do Estado a saída do governo, a saída do partido, do PSD, ele como presidente, o vice-governador, anunciando ao governador. E, inclusive, com situações difíceis, porque o fato dele estar como vice-governador, ele foi colocar ao governador que, nesta pretensão de uma candidatura a Senado, ele não poderia assumir. Então, ele queria um posicionamento do governador, mas o governador adiantou que pode sim tirar a licença apenas para que traga a inegibilidade do atual vice-governador. Bom, isso é briga interna entre eles, mas eu estou falando aqui porque já é um comunicado oficial do Carlos Fávaro, o atual vice-governador de Mato Grosso. Então, eu agradeço muito, presidente Eumano, pela sua tolerância e, claro, Vossa Excelência, que é também um experiente político no seu estado, mas um professor universitário, eu tenho certeza que já foi muito importante nesse trabalho, no apoio nosso para a criação da Universidade Federal de Rondonópolis, o senador Cidinho da mesma forma, e a presença de Vossa Excelência lá na nossa cidade, Natal, no dia 13, será extremamente importante. Agradeço muito a todos os brasileiros, a todos aqueles que estiveram nos assistindo. Muito obrigado. E nos ouvindo também.